O campo magnético da Terra está enfraquecendo. Agora. Não em milhares de anos. Agora. Estudos do ESA confirmam queda de 9% em menos de 2 séculos. E pesquisas mostram que variações nesse campo afetam diretamente sonhos, humor e percepção do tempo. Imagine isso amplificado ao máximo. Uma inversão dos polos. O que acontece com a mente humana quando o sinal que o cérebro usa para calibrar a realidade simplesmente inverte? Existe uma premissa que a neurociência convencional ainda resiste em discutir abertamente. E se o cérebro humano não apenas gera consciência, mas também a recebe? Quando falamos das ondas cerebrais, alfa, beta, teta, delta, estamos falando de atividade elétrica. Campos eletromagnéticos produzidos por bilhões de neuroníons disparando em sincronia. Agora, a pergunta que pesquisadores como o neurocientista Michael Persinger levaram anos investigando é: esses campos internos estão isolados do ambiente externo ou estão em constante diálogo com ele? Persinger, da Universidade Laurentiana, passou décadas mapeando a correlação entre atividade geomagnética e estados alterados de consciência. Os resultados foram publicados em periódicos revisados por pares, não em blogs de internet. E o que ele encontrou sugere algo que vai muito além do que costumamos admitir. O cérebro humano parece se comportar, em certo grau, como um receptor biológico, capaz de captar e responder às variações do campo eletromagnético planetário. Pense na glândula pineal. Estrutura minúscula, localizada no centro do crânio, frequentemente associada a estados contemplativos e ao ciclo circadiano. O que pouca gente sabe é que essa glândula contém cristais de magnetita, o mesmo mineral encontrado em criaturas que navegam usando o campo magnético da Terra. Pássaros migratórios, baleias, abelhas. Todos usam o campo geomagnético como bússola interna. E humanos. Também temos magnetita no tecido cerebral. Um estudo da Caltech, conduzido pelo geofísico Joseph Keshvin, identificou bilhões dessas partículas no córtex humano. A implicação é perturbadora. Nosso cérebro pode estar escutando o campo magnético planetário de formas que ainda não compreendemos completamente. Isso não é ficção especulativa. Isso é anatomia verificável. Aqui está o ponto que vai ficar na sua cabeça. Se o cérebro é um receptor, o que acontece quando o sinal muda? Vamos sair da teoria e entrar nos dados. Existem estudos que correlacionam tempestades geomagnéticas, períodos de intensa atividade solar que perturbam o campo da Terra, com picos mensuráveis de comportamento humano. Um deles, publicado no International Journal of Environmental Research and Public Health em 2018, analisou registros de hospitais psiquiátricos e encontrou correlação estatisticamente significativa entre dias de alta atividade geomagnética e aumento de internações por crise aguda. Não é causalidade imediata. É correlação que aparece sistematicamente. O HeartMath Institute, organização de pesquisa baseada na Califórnia, mantém monitoramento contínuo de campos geomagnéticos e comportamento humano em escala coletiva. Seus dados indicam que durante perturbações geomagnéticas intensas, os parâmetros de coerência cardíaca, um marcador indireto de equilíbrio do sistema nervoso autônomo, caem de forma mensurável em populações inteiras. Traduzindo isso para o cotidiano, ansiedade coletiva que parece surgir do nada. Semanas em que tudo parece mais tenso, mais pesado, mais carregado. Distúrbios de sono generalizados. Sonhos particularmente intensos ou fragmentados. Você já acordou com a sensação de que sonhou algo denso, quase real, e não conseguiu completar o ciclo de sono, mesmo dormindo as horas normais? Existe uma probabilidade razoável de que, nessa noite, a atividade geomagnética estava elevada. Não é autossugestão. Os dados existem. Durante o evento de Carrington, em 1859, a maior tempestade solar registrada na história, relatos de todo o mundo descrevem não apenas auroras em latitudes tropicais, mas também desorientação, agitação e sensações físicas inexplicáveis em populações que não tinham nenhuma teoria prévia para explicar o que estavam sentindo. Eram apenas pessoas que acordaram diferentes naquele dia. E o campo magnético de 1859 era significativamente mais forte do que o de hoje. Isso levanta uma questão que ninguém está fazendo nas conversas convencionais. Se anomalias temporárias já produzem efeitos mensuráveis, o que uma inversão estrutural seria capaz de fazer? Antes de avançar, vale notar algo.
A ciência convencional tende a tratar cada um desses estudos como anomalia isolada, interessante, mas precisa de mais pesquisa. O que raramente se faz é conectar os pontos. Talvez porque o quadro que surge seja inconfortável demais para caber nos paradigmas atuais. Uma inversão dos polos magnéticos não é ficção científica. É um evento documentado na história geológica da Terra. Aconteceu centenas de vezes ao longo de bilhões de anos. O registro está em rochas vulcânicas, sedimentos oceânicos, cristais de basalto. A última inversão completa foi a reversão Bruins-Matuyama, há aproximadamente 780 mil anos. O que os modelos científicos atuais mostram é que, durante o processo de inversão, o campo magnético não simplesmente troca de lado. Ele primeiro enfraquece dramaticamente, chegando a uma fração de sua intensidade atual, e depois, ao longo de séculos ou milênios, se reorganiza numa nova configuração. Um campo enfraquecido significa menos proteção contra a radiação solar e cósmica. Significa auroras visíveis em latitudes equatoriais. Significa perturbação de sistemas de navegação biológica em praticamente todas as espécies que dependem do campo como referência. Mas agora aplique isso ao que vimos nos 2 blocos anteriores. Se o cérebro humano funciona parcialmente como receptor geomagnético, se a glândula pineal, os cristais de magnetita, as ondas cerebrais mantêm alguma forma de diálogo com o campo externo, então uma inversão não seria apenas um evento geofísico. Seria uma recalibração forçada de como os sistemas nervosos de toda a espécie humana processam a realidade. Conforme observado pelo pesquisador Greg Braden, que tem explorado a interseção entre campos geomagnéticos e comportamento humano há décadas. Períodos de enfraquecimento magnético na história da Terra parecem coincidir com períodos de intensa mudança cultural e espiritual. O surgimento de novas religiões, colapso de impérios, transformações radicais de valores coletivos. A correlação é sugestiva e merece ser investigada com mais seriedade do que recebe. O que uma recalibração forçada do sinal base do cérebro produziria? Algumas possibilidades, organizadas do mais provável ao mais especulativo. Primeiro, confusão perceptiva generalizada. A forma como o cérebro âncora a percepção de orientação, tempo e continuidade pode ser parcialmente dependente do campo geomagnético. Sua perturbação criaria, em muitos indivíduos, uma sensação de desorientação difusa, não sabendo exatamente de onde vem, mas sentindo que algo mudou fundamentalmente. Segundo, ruptura de padrões mentais cristalizados. Há uma hipótese investigativa que sugere que crenças profundamente arraigadas, estruturas de valores e até memórias de longo prazo podem ter um componente eletromagnético, não apenas sináptico. Um reset do campo externo poderia desestabilizar esses padrões, tornando o indivíduo temporariamente mais maleável, mais aberto ou mais vulnerável, dependendo do contexto. Terceiro, o colapso e a reorganização. Populações inteiras experienciando simultaneamente desorientação, quebra de valores antigos e busca por novos sistemas de significado. Isso não soa como algo que nunca aconteceu antes na história humana. Soa exatamente como vários períodos que chamamos de colapso civilizacional. O que se a causa geofísica tivesse sido ignorada porque ninguém, na época, tinha instrumentos para medi-la? Aqui chegamos ao ponto mais incômodo e mais íntimo. Nos últimos anos, existe um conjunto de experiências que tem se tornado cada vez mais comuns em pessoas de diferentes culturas, idades e contextos. Não são experiências que aparecem nos relatórios médicos convencionais, porque não têm diagnóstico claro, mas aparecem em conversas, em fóruns, em consultórios de psicólogos que começaram a notar padrões. Sensação de desconexão com a própria identidade. A impressão de que quem você era há alguns anos não é mais reconhecível, como se uma versão anterior tivesse simplesmente terminado. Questionamento espontâneo de crenças que antes pareciam absolutamente sólidas. Não como resultado de um livro lido ou de uma conversa específica, mas como se o chão tivesse saído por baixo delas sem aviso. Percepção distorcida do tempo. Semanas que passam como dias. Décadas que parecem ter acontecido em meses. A sensação persistente de que a velocidade da realidade foi alterada. Aumento de sincronicidades. Aquela palavra que Carl Jung cunhou para descrever coincidências carregadas de significado que parecem numerosas demais para serem aleatórias. Agora, o que a ciência geomagnética atual está registrando?
O campo magnético terrestre já enfraqueceu aproximadamente 9% desde o século XIX. Não estamos falando de uma inversão amanhã. O processo, quando começa, leva séculos ou milênios. Mas estamos potencialmente vivendo nos estágios iniciais de um processo que, do ponto de vista geológico, já está em curso. E se o cérebro é um receptor, então a redução gradual do sinal não seria sentida como evento dramático. Seria sentida exatamente como muitas pessoas estão descrevendo. Uma lentíssima desorientação. Um esgarçamento de certezas. Uma reorganização silenciosa de quem se é. Há algo que merece atenção aqui. Não se trata de acreditar ou não em inversão de polos. Trata-se de reconhecer que existe uma correlação entre o estado do campo geomagnético externo e estados internos humanos. Correlação com evidências verificáveis, e que o campo está mudando agora, mensurável, objetivamente. O que você faz com essa informação é sua escolha. Mas feche os olhos por um segundo e pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você acordou sentindo que o mundo era exatamente como deveria ser? Quando foi a última vez que suas certezas mais fundamentais pareciam absolutamente inabaláveis? Se você hesitou para responder, talvez não seja coincidência. Existe uma razão pela qual essa conversa raramente acontece nos espaços convencionais de divulgação científica. Conectar geofísica, neurociência e experiência subjetiva humana exige atravessar fronteiras disciplinares que academia e mídia raramente cruzam juntas. Mas os dados existem. Os estudos existem. E as experiências, talvez a sua experiência, existem. Uma inversão dos polos magnéticos, se for o que os dados sugerem que pode estar se iniciando, não seria apenas um evento que impacta bússolas e satélites. Seria o maior experimento involuntário na história da percepção humana coletiva. E a questão que fica, que cada espectador precisa responder por conta própria, não é isso vai acontecer. Mas sim, se o sinal que âncora minha percepção da realidade estiver mudando, o que, exatamente, é a realidade que percebo? Essa pergunta não tem resposta fácil. E talvez seja exatamente por isso que vale a pena continuar investigando.